you that I call on my FaceTime when I need something real. Oh yeah. When I work the night shift till late in the PM. Opa, boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe, sou estudante de Engenharia Elétrica da UFOP. Esse é o canal de um projeto de extensão organizado por professores e alunos da Universidade Federal de Ouro Preto, campus João Monlevade. Aqui nós iremos apresentar debates sobre temas que acreditamos ser importantes e interessantes para a educação de crianças e jovens. O tema de hoje é sobre o uso de jogos e videogames na educação. Para a gente discutir sobre esse tema, nós iremos conversar com o psicólogo e psicopedagogo Frederico Raj Cury. Ele trabalha há 9 anos com atendimento de crianças e jovens. É um prazer estar recebendo você aqui hoje, Frederico. Prazer é meu, Felipe. Vamos lá, é um Beleza. tema interessante. Vamos nessa. Bom, vamos lá para a nossa primeira pergunta. Os jogos normalmente são considerados pelos educadores como vilões do ensino. Eles argumentam que os jogos acabam retirando a atenção dos alunos quanto ao intuito real da atividade. Por que você acha que esse fenômeno ocorre? Como podemos modificar esse pensamento por parte dos educadores? E de que forma os jogos podem ser utilizados para que atinjam o real objetivo de ensino e aprendizagem? Bom, é uma pergunta ampla aí. Primeiro a gente tem que conceitualizar o que é o jogo, né? Baseado numa proposta mais construtivista de Piaget, o jogo ele pode ser visto na escola como uma metodologia de trabalho capaz de ampliar as possibilidades de desenvolvimento, né, da criança ou do jovem, porque seu procedimento se dá no campo da ação e também porque atua justamente na estimulação da criança para aquilo que ela vive intensamente, que é o movimento, né? Porque os jogos digitais e os videogames, devido ao estímulo de cores, de som e muitas vezes devido a padrões de movimento, acabam criando uma tendência de fazer as crianças e adolescentes se viciarem e fixarem sua atenção concentrada ali, né? Muitas vezes por isso que tem as críticas da questão do déficit de atenção. Como estão numa fase de desenvolvimento que busca o prazer, encontram nos jogos uma fonte de estimulante, gerando déficit de atenção para outras atividades. Logo, a gente precisa de um equilíbrio no uso, tanto no tempo quanto no tipo de jogo e sua faixa etária. Os educadores, Felipe, eles precisam entender que existem várias metodologias que podem ser usadas no processo de ensino e aprendizagem. Desde um diálogo ou através das artes em geral, uma contação de histórias, uma música, ou mesmo em um jogo eletrônico, que envolve todo o sistema audiovisual ou mesmo sinestésico do indivíduo. A maior parte dos jogos exige um grande raciocínio lógico para conseguir atingir os objetivos propostos. Dessa forma, torna-se mais fácil que consigam aplicar essa habilidade na sala de aula e, consequentemente, ter notas melhores, né? Os jogos eletrônicos educativos direcionados a essa geração tecnológica, né, oferecem possibilidades de aprendizagem que são atraentes e proporcionam situações de desafios, utilizando vários mecanismos e recursos que procuram cumprir objetivos de ensino, se aproximando aí do currículo escolar, né? Existe um processo lúdico por trás dos jogos eletrônicos, uma interpretação de narrativas, habilidades psicomotoras, realização dos famosos puzzles, né, que ajudam na memória e percepção e intuição do indivíduo, e ajuda em campos terapêuticos também, né? Só para concluir a resposta, acho que temos que pensar na necessidade de diversificar as formas de construção de conhecimento, tentar unir o útil ao agradável. Se é algo atrativo para o aluno, por que não transformar um instrumento voltado para a educação, transformar esse instrumento voltado para a educação? Podemos citar a aprendizagem de autistas, sentimento de solidão, interação de jovens tímidos, né? Alívio do estresse, depressão, que interferem também no processo ensino-aprendizagem. Entendeu? Isso. Entendi. Então, pensar em uma coisa atrativa,
sei lá, se o aluno conseguir acertar alguma coisa, o jogo é parabenizar ele. Isso, acaba sendo motivador. Ah, entendi, perfeito. Então, beleza, vamos passar para a próxima pergunta. Você poderia dar exemplos de jogos de videogame que poderiam ajudar no processo educacional das crianças e jovens? Em quais disciplinas você acha que os jogos de videogame poderiam ajudar? E como? Entendi. Bom, acho que os videogames podem colaborar com todas as disciplinas, já que, como eu havia mencionado, existem diversas narrativas, desde como gerir uma cidade, entender o funcionamento do sistema do corpo humano, ou mesmo quando temos que entender o sistema de rotação e translação do planeta para você colher frutos e alimentos numa determinada estação e hora do dia, na gestão de uma fazenda, por exemplo. Além dos puzzles que ajudam na matemática e o raciocínio lógico, além de ajudar na organização, planejamento de figuras geométricas e números. Os jogos de RPG, por exemplo, a boa parte das pessoas já ouviram falar de interpretação de papéis, colaboram muito para o entendimento de tempos históricos e até mesmo em como usar da linguagem, seja escrita ou falada. Como boa parte dos jogos desse gênero, Felipe, existe uma atenção na narrativa e podem ser encontrados em outras línguas. Na questão da tradução da língua estrangeira também ajuda, né? Até mesmo que concerne ao entendimento de outras etnias e tudo mais. Alguns exemplos são o SimCity, o Farm Simulator, né? Para isso que eu falei. Tem o Tetris, que estimula na questão da percepção e raciocínio. Jogos de outros gêneros de mundo aberto, onde podemos explorar ao bel prazer da nossa imaginação universos distintos, como o Red Dead Redemption, num mundo do velho oeste americano, ou os jogos da franquia Assassin's Creed, que tem um cunho mais adulto, mas que você tem uma liberdade de explorar desde o Antigo Egito, como era, até como era a pirataria no Mar do Caribe. Aí temos o Final Fantasy e o próprio Mario, que o pessoal todo conhece, que podem mexer com o lúdico, né, e a imaginação de maneira satisfatória, dependendo da fase de desenvolvimento que está tendo acesso àquele game. O Minecraft, que te leva a observar o cenário em busca de recursos, estimulando a criatividade. Tem o The Last of Us, aí, da plataforma do PlayStation, né, que leva os jogadores a uma reflexão filosófica no mundo pós-pandêmico que nós estamos vivendo hoje, uma pandemia, por exemplo. Não só do ponto de vista educativo, mas também terapêutico. Podemos citar o Celeste, um jogo que estimula a desafiar obstáculos visualmente impossíveis, mas que ao jogar se depara com superações consecutivas, sendo muito usado para tratamento da depressão. Então é isso, e as interações sociais nos jogos online, que eu acho que é muito importante, né? Em qualquer contexto, existem grupos de pessoas, tanto que tem uma interação positiva ou negativa, mas aí não é culpa do videogame, dos grupos sociais. Enfim, é isso. Ah, entendi. Não, perfeito. Vamos passar para a próxima pergunta. Grande parte das escolas de ensino público não possuem orçamento e nem ambiente viável para englobar jogos eletrônicos à sua estrutura de ensino. Nesse sentido, você acredita que a evolução do ensino seria cabível apenas para os estudantes mais favorecidos financeiramente e estão inseridos no setor privado? Então, primeiramente, Felipe, para a implementação desse tipo de recurso, ainda distante de nossa realidade, entender que é um recurso útil e plausível. Ainda as pessoas não entendem isso, associam os jogos eletrônicos como passatempos ou meros objetos de entretenimento. Para não começarmos a levar, para a gente começar a levar essas ideias para a comunidade educacional, posteriormente os governantes, no caso das políticas públicas, é um caminho a ser levado. Políticas públicas são importantes se levarmos o projeto explicando que é um recurso do qual o professor pode fazer uso para ajudar as crianças com dificuldade de aprendizagem, por exemplo, a se tornarem sujeitos pensantes e participantes da construção do conhecimento, do seu processo de aprendizagem. Claro que quem tem acesso ao capital financeiro sempre é privilegiado, isso em qualquer setor da sociedade, não só na educação, infelizmente, né?
Mas é isso. Ah, entendi, perfeito. Não, beleza. Não, beleza. Vamos passar para a próxima pergunta. Você acredita que o uso de ferramentas relacionadas à realidade virtual, por exemplo, aquele óculos 3D ou simuladores, contribuiria no processo de formação das crianças e jovens? Pois é. Da mesma forma que os videogames e suas plataformas mais comuns estimulam, qualquer recurso mais vivo, né, ou mais realista pode contribuir também para o processo. Os jogos virtuais, em sua grande maioria, são simuladores. Simulação de uma empresa, simulação da administração pública, do meio ambiente, uma simulação nos esportes e por aí vai. Com as observações, esses instrumentos, pode-se avaliar que cada aluno, de acordo com suas diferentes habilidades desenvolvidas, né, suas próprias peculiaridades, sua genética, com o jogo a criança se sente desafiada em seus aspectos cognitivos, cada um em seu universo, né, em seu interesse. Ao analisar o comportamento das crianças frente ao computador, por exemplo, a gente observa que várias crianças apresentam dificuldade de concentração na sala de aula quando o educador propõe atividade como contar uma história, assistir um filme, ouvir uma música, desenhar, só que isso tudo pode ser prendido, a atenção das crianças podem ser prendidas com esses instrumentos alternativos aí que você citou, gerando mais estímulo cognitivo. O processo de imersão é muito maior quando você assiste um filme, né, por exemplo, com um óculos 3D, do que de uma forma tradicional, né? Outra observação frente ao comportamento dos alunos em sala de aula, eles ficam mais calmos e motivados pela atividade que irão realizar por meio dos games, né? Já que os games falam a língua dos jovens e das crianças hoje, tem falado do ser humano cada vez mais, né? Tem aproximado de um lado cada vez mais humano, não fica só naquele clichê de jogos. E quais sensações empíricas vão ter frente aos desafios propostos pelos jogos eleva o nível de motivação de cada um, entendeu? É isso. Ah, entendi. E também o jogo, ele retorna assim, um feedback instantâneo pro jogador também, né? Isso, exatamente. Ele traz um estímulo imediato, né? A ponto de desencadear mais serotonina, dopamina no jovem de maneira imediata, a ponto dele querer continuar ali. Aí tem o outro viés do vício, mas aí a gente pode falar disso depois. Não, beleza, perfeito. Vamos passar para a próxima pergunta. Quais habilidades você julga necessário para os jovens desenvolverem no intuito dos jogos eletrônicos não afetarem de maneira negativa a abstração no conhecimento, de conhecimento? Negativa. Então, o professor, eu acho que ele deve selecionar com muita cautela os jogos a serem aplicados com as crianças e os jovens. O mesmo o professor, né, deve estar propício à faixa etária de acordo com os conteúdos e habilidades a serem desenvolvidas no planejamento do educador para cada aluno, né, ou para cada sala, enfim, para que esse recurso possa cada vez mais beneficiar os alunos, propiciando a inclusão digital para todo mundo. Cada indivíduo tem suas limitações e necessidades. Aqui no Brasil, pelos jogos serem associados ainda como brinquedos, de maneira pejorativa e com uma imprensa irresponsável que desinforma bastante a respeito desse hobby, que vem tomando o lugar das mídias tradicionais, uma espécie de concorrência entre eles, associam com violência, deturpação da lei, ao vício, igual a gente acabou de falar. Um grande erro. Todos esses fatores existem nos jogos eletrônicos, mas existem em qualquer uma das artes deste planeta. Livros, séries, filmes, animes, cinema, novelas. E nem por isso são tão associados negativamente de forma pejorativa, e exatamente por isso os pais não costumam olhar a faixa etária e o gênero dos jogos que seus filhos estão jogando. Eu costumo ver crianças de 7 a 12 anos jogando o famoso GTA. Para quem conhece, é um game que é uma crítica ao mundo mafioso e à política num sistema capitalista cruel, e que é para maior de 18 anos. O grande erro é a negligência de não entenderem o instrumento que estão usando. Então, por fim, o ideal é
educação de base, de berço, de quebra de paradigmas, de estimular o senso crítico. A culpa não é do jogo, a culpa é muitas vezes da falta de educação. Ah, entendi. Então, assim, por não conhecerem a ferramenta, as pessoas não podem extrair todo o potencial que ela pode oferecer, né? Exatamente. Por não conhecer a ferramenta, faz um mau uso dessa ferramenta. Começam a achar que o negócio não presta, sendo que está colocando um jogo de adulto para um menino de 5 anos. Aí não vai prestar mesmo, não. Aí dá errado mesmo. Ah, não, perfeito. Aqui, eu gostaria de agradecer sua participação na nossa entrevista de hoje. Eu que E agradeço. sua participação foi muito boa, a entrevista foi muito boa, esclareceu bastante sobre esse tema, que essa pode ser uma nova forma de ensinar para as crianças e adolescentes. É uma forma, assim, É uma forma bem alternativa, mas é bem rica, né? é bem rica, dá para fazer muitas coisas com os jogos, com mídias digitais de forma geral. Uhum. E se eu gostaria de deixar um recado final para a gente, para os jovens. Então, vou fazer as considerações. Só umas ressalvas é que os jogos, Felipe, os jogos eles devem fazer parte das atividades em sala de aula, condizente com o seu contexto escolar, de maneira que possa qualificar a prática pedagógica, de acordo com cada fase de desenvolvimento da criança, que é importante brincar nessa etapa da vida, do jovem também que está buscando uma qualificação social, profissional. É importante que o educador conheça seu aluno antes de usar qualquer tipo de instrumento no processo de ensino-aprendizagem. Ter um pensamento crítico, seja em qualquer aspecto, e que possa usar o lúdico, né, essa coisa do simbólico, da imaginação, e aproveitar para o bem, que não negligencie um instrumento simplesmente por causa de um rótulo, de um paradigma. Entendeu? É isso. Ah, entendi. Perfeito. Muito obrigado. Eu que agradeço, então, Felipe. Tudo de bom. Beleza, tudo de bom. A gente vai ficando por aqui então, pessoal. Se inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais e deixe seu like também. E tchau, tchau e até mais. Até o próximo programa. These palm trees, they sway, but each night and each day I'm kind of on a dreaming about you. Oh yeah, got this world-class view, but it's you that I think about every time when my mind's on it. And it's you that I think about every time